falar sobre família, Atos Apóstolos, capítulo número 16. Aleluia, Atos Apóstolos, capítulo 16. Assim lemos um versículo para a nossa meditação, versículo de número 31. Ao 34. E disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e a sua casa. E pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou seus vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, e pôs a mesa, e na sua crença em Deus, e alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Irmão, pode sentar. Já falamos, irmãos amados, sobre um assunto, eu creio que todos nós já temos experiência, aleluia, sobre o assunto que nós vamos falar, mas sempre devemos, aleluia, ter o prazer compartilhar, entendeu? E aceitar os conselhos que a Bíblia tem para cada um de nós. Quando falamos, irmãos amados, a respeito da família, está falando justamente do início da igreja, porque quando a família está bem, a igreja também está bem, porque a igreja, ela começa dentro do nosso lar. E nós temos alguns assuntos a abordar, que eu falo, adiante das experiências dos irmãos, todos nós já alcançamos a nossa maturidade, mas temos netos, né? Possamos também ser um conselheiro, porque sempre é uma palestra que nós falamos, porque eu sempre vou dizer que eu não prego, gosto de dar uma palestra bíblica, porque tudo que nós, a mensagem do nosso tempo, sim, tudo tem que ter um objetivo. E aqui não é falar o que nós queremos falar, porque pensamos, tudo precisa ter um objetivo e ter um itinerário para que nós chegamos a uma boa compreensão, porque a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, como nós já vimos. E se nós temos a palavra de Deus como luz, não vamos tropeçar, nem andar à mercê da dúvida ou da incredulidade, porque toda questão de ordem a respeito da nossa vida espiritual nós encontramos na Bíblia Sagrada. E dentro da nossa introdução da mensagem, o verdadeiro lar cristão deve ser um ambiente de perfeita comunhão de espírito, de cooperação, onde há comunicação mútua e entendimento. Isso é o princípio realmente de uma família próxima, uma família abençoada, uma família que vive sob a direção de Deus. Aleluia. Então, a primeira coisa, precisamos comunicar, porque para isso, irmãos amados, o ser humano ele tem um instinto de comunicativo, de companheirismo. É por isso que o sábio Salomão deixou bem claro, dizendo: 2 que é um dever de cada ser humano é ser casado, porque nós precisamos de pessoas para estar ao nosso lado, para sempre dialogar, trocar as ideias, fazer uns planos, projetos. Adianta que a vida é uma caminhada. Cada dia mais deparamos com alguns empecilhos, dificuldades, mas também que nós temos um que vem orientar e capacitar, se nós aplicarmos nossos recursos, aleluia, como encontramos na palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, irmãos amados, como deve ser um lar cristão. Isto é justamente, nós precisamos saber como deve ser um lar cristão. Deve ser uma pequena igreja. Aleluia. Aí que nós falamos que a igreja ela inicia dentro da nossa casa. Se nós estamos, a nossa família está bem, aleluia, já nós vemos para cá do Senhor feliz, alegre, porque a paz está em nosso coração. Se no nosso lar não tem harmonia, não tem compreensão, naturalmente já vamos constrangidos e vai ter mais dificuldade para sentir a presença de Deus, porque estamos preocupados e será uma coisa muito difícil, aleluia, se estar no ambiente de constrangimento. Vamos estar no ambiente
feliz, alegre, onde a paz está reinando e nós possamos continuamente sentir a presença de Deus. Então, nós vemos no capítulo 25, versículo 21, e Gênesis, a palavra diz que Isaac orava constantemente pela sua esposa. Então, o dever de cada casal sempre está orando uns pelos outros, para ter sempre, irmãos amados, uma boa compreensão, porque todos nós precisamos estar bem conscientizados. Aquilo que eu sempre uso falar, para nós viver bem com a pessoa, precisa aceitar como ela é, porque nós não vamos conseguir mudar, mas na proporção que nós oramos, Deus vai abrir o nosso entendimento e nós vamos ter capacidade e habilidade para compreender aquele que está ao nosso lado. Na proporção que nós compreendemos, então nós vamos ter sempre um bom ambiente, porque nós vamos saber falar e também saber ouvir. Isso muitas vezes pessoas gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Então sempre vai ter um espaço, justamente para aplicar a sua imaginação, as suas ideias ou a sua vontade. Mas a vida não é assim. A vida, irmãos amados, não é como nós queremos ou como pensamos. A vida é como pode ser. Aleluia. Todo nós tem que ter maturidade, compreensão, aleluia, para saber ouvir, também falar no momento certo. Então, mais importante ouvir do que falar. Muitas vezes queremos falar muito e queremos ouvir pouco. Então, quanto mais existe até a palavra de Deus diz que há muitas conversações com bom, com mau costume. Então é bom sempre nós procurar ouvir, que adiante daquilo que nós ouvimos, nós trabalhamos com mais experiência, com mais maturidade, com mais segurança, e assim, quanto menos falamos, menos erramos. Então, nós aprendemos que ouvir é privilégio, agora falar é compromisso, porque pelas nossas palavras somos justificados e pelas nossas palavras também somos, aleluia, condenados. A verdade é essa, é o juiz, a Bíblia nos fala sobre isso. Então, o primeiro ponto precisa ser nós termos lá constantemente oração, um orando pelos outros, assim vai haver a boa compreensão, porque Deus vai capacitar para compreender justamente. Porque todos nós somos ricos de virtude, mas também temos as falhas, né? Isso faz parte do ser humano. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que precisa sempre estar em oração. Aleluia? Como está entendendo? Amém. Aleluia. Segundo ponto, deve ser uma pequena escola. E é o primeiro passo, irmãos amados. Eu estou sabendo que a igreja é boa tem um bom tempo, sempre o culto nos lares, irmãos amados, era o principal, o culto doméstico era o principal nos lares individualmente de muitos cristãos, e nós vemos que a igreja tinha uma habilidade, os filhos cresciam firme na palavra, mas hoje parece que isso foi dispensando, foi abrindo a mão de muitas coisas e perderam o controle. Hoje quase que 80% dos filhos dos cristãos estão no mundo porque não o povo ensinar. E o sábio Salomão, no capítulo 22, está dizendo, versículo de número 6, está dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar. Então devemos sempre estar orientando nossos filhos, nossos netos, e assim as oportunidades que Deus tem, sempre seja um conselheiro, sempre seja um orientador, aleluia, para que a nossa família estamos juntos aqui e também está junto na glória, aleluia. E Moisés, escrevendo no capítulo 6, aleluia, e o versículo 6, o versículo 9 de Deuteronômio, está dizendo, intima a criança. É um dever de intimar a criança, impor, aleluia, momentos sempre falando da maravilha do Senhor. E assim a criança vai crescendo, aleluia, ambientada, estruturada, na palavra de Deus, e antes que o mundo ele venha semear a semente do maligno, e a palavra da verdade está no coração, ele vai saber se defender. Então falta esse ensinamento, e a razão que as crianças estão crescendo completamente é o contrário do que a Bíblia nos ensina. Pode observar que hoje até muitas igrejas estão contribuindo, e muitos irmãos também, né? Olha, eu estou lá porque tem salinha para as crianças. Não, a criança tem de aprender dentro do templo.
aleluia, tem uma salinha particular para contar historinha, então ele não tem ambiente para ficar dentro da casa. O senhor, quando chega, não tem como mais manter um grupo de crianças, como antes nós tínhamos. Me lembro que nós tínhamos uma congregação ali no Rio da Parinha, nós tínhamos 18 crianças de 9 às 11 horas, era uma maravilha, todo ficava sentadinho, porque os pais corrigiam. Hoje perdeu completamente a essência do amor pelos filhos, porque a Bíblia diz: aquele que ama corrige. Então, se nós não corrigimos nossos filhos, porque perdemos a sensibilidade e deixamos de amar, e deixa que muitas vezes a criança lá de 10 anos já domina os pais, não quer vir para a igreja. Então, os sábios, Moisés, deixou de entrar em Tima, impõe. Aleluia, porque ele tem que ter autoridade, porque a criança não tem uma maturidade. Então ela não pode ser levado por uma criança que não tem uma maturidade, não tem conhecimento, e muitas vezes nós degredimos naquilo que sabemos e passamos, irmãos amados, mais tarde pagar um preço alto, porque deixou, irmãos amados, o compromisso, como nós aprendemos, que o nosso lar precisa ser uma pequena escola. Sempre nós procuramos ensiná-lo, e também na medida que nós estamos ensinando, também nós estamos aprendendo. Isso é o dever de cada um. O terceiro ponto diz que também que a igreja, o lar também deve ser o quê? Uma pequena oficina. Aleluia! Aqui é a oficina, irmãos amados, para fazer sempre recado, no capítulo 38 de Isaías, fala, aleluia, a respeito do que Isaías foi apoderado pela enfermidade, aleluia, e o profeta chega perto do rei e diz: olha, põe a sua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. A situação, muitas vezes, irmãos amados, nós podemos estar até servindo a Deus com sinceridade, como ele disse, quando o profeta saiu, o texto relata que virou o rosto para a parede e disse: Senhor, eu sempre fui zeloso na tua obra. Então ele tinha uma vida, aleluia, maravilha, aleluia, tinha uma vida, dizer uma vida exemplar adiante de Deus, mas porém, não corrigiu a sua família, não pôs ordem à sua casa, deixou, aleluia, viver à vontade. Isso ele pagou o preço, porque, irmãos amados, a Bíblia diz que se nós pode fazer o bem, não pode, comete pecado. E se nós cometemos pecado, Deus vai nos corrigir, porque Ele nos ama, não vai deixar que nós procedemos de uma forma diferente. Então, muitas vezes, falta de conhecimento, falta de autoridade, falta de exigência, aleluia, nós temos muitos casais pagando o preço porque deixou de ensinar. Aleluia, eu tenho até um irmão, aleluia, né? Nosso irmão Luiz Martinho, ele usava sempre um provérbio, né? Mas antes ficar vermelho agora do que amarelo depois. Mas antes, irmãos amados, nós corrigimos um filho, que muitas vezes nós somos sentimentais, amamos, mas se nós amamos, não pode permitir que os nossos filhos ou nossa família andem diferente. Nós precisamos amar a atenção, justamente respeitando o ensinamento, não empurro com ignorância, justamente com a prepotência, mas ensinar, irmãos amados, com sensibilidade, orientando como deve ser. E assim, eu tenho exemplo, eu tenho meia dúzia, só 6 filhinhos, aleluia, são 2 da fora da igreja, mas todo ele mante o mesmo respeito que antes. Todos eles, irmãos amados, não tomam iniciativa sem primeiro pedir orientação. Principalmente os que não são crentes, o que mais dá na minha casa. Entendeu? Porque sempre tem uma palavra, vem procurar, nós estamos ali. Então nós temos que ser amigos dos nossos filhos. Entendeu? Ter compreensão dos nossos filhos. O ser amigo não é concordar com eu. Se errou, nós temos que chamar a atenção. Aleluia. Como falamos, chamar a atenção, é usar a autoridade, é usar uma palavra de conselho, de incentivo, para que não venha ferir o sentimento, porque a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar o sentimento um dos outros. Porque a primeira coisa, nós precisamos ser o exemplo da nossa família. Os pais e a mãe, eu sempre uso dizer, com os 3 ofícios de um casal em casa. Entendeu?
Primeiro ofício é rei, segundo ofício, profeta, terceiro ofício, sacerdote. Qual o ofício do rei? É justamente administrar e por ordem. Aleluia! Qual o ofício do profeta? É trazer a palavra, lá na palavra, a respeito de Deus, a maravilha de Deus, conscientizar a respeito da vida, entendeu? E qual o ofício justamente do sacerdote? E sempre orando e intercedendo pela família. E assim procedendo, nós sempre vai ter um lar, aleluia, feliz. O quarto ponto fala a respeito, irmãos amados, que o nosso lar deve ser que uma pequena comunidade. E nós vemos exemplo no capítulo 1 do livro de Jó. Aleluia, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Relata a Bíblia que todos os dias do seu aniversário eles faziam a banquete e ajuntavam todos para comemorar e faziam uma festa, mas Jó se preocupava com a situação. Passando aquele dia, ele oferecia seu holocausto e orava a Deus e fazia uma pergunta: porventura meus filhos precários contra o Senhor? Uma preocupação. É justamente isso que nós devemos ser. Aleluia, nossa família é uma comunidade. Nós precisamos estar sempre reunidos, sempre, irmãos amados, procurando ouvir também falar, porque isto, irmãos amados, que nos traz para nós um lar feliz, uma igreja abençoada, porque já sai com a raiz dentro do nosso lar. E assim, aleluia, a falta de conhecimento que muitas vezes leva ao prejuízo. Então é muito bom o cristão está sempre, aleluia, na igreja, no estudo bíblico, na escola dominical, nas orações, e sempre convido para aprender, porque assim, irmãos amados, aprendemos uns com os outros, e ensinando nosso lar, falando com o nosso vizinho, falamos então das maravilhas do Senhor. Segundo ponto, aleluia, segundo ponto é o papel do marido, ou o papel do marido e pai. Eu podia falar o papel da mulher e o pai, né? Da mãe e o pai. Então, mas vamos falar rápido, porque não dá para ter as horas da convida. Então, a primeira coisa, saber o papel do marido e pai, entendeu? É saber que o casamento foi instituído por Deus. Primeira coisa, irmãos amados, Paulo diz que todos devem ser casados, mas no Senhor. Aleluia, casamento é uma instituição divina. O primeiro a realizar o casamento foi o Senhor Deus, aleluia. Lá no capítulo 28 de Gênesis, e o versículo 18 ao versículo 24, está ordenando-se o texto: deixará o varão seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher. E os dois serão o quê? Uma só carne. Está dizendo que os dois serão uma mesma natureza, entendeu? Tudo de comum acordo, realizando, porque ele vai crescer agora uma família estruturada no conhecimento, sabendo a respeito do que Deus requer de cada um de nós. Então, isso é o dever do casamento. Agora, todos nós aqui só tem aqui 2 solteiros, né? Então, o resultado precisa ser o Senhor. Ore. Nunca vai pelas emoções, não vai pelas atrações, mas sim vai pela realidade. Casamento é uma coisa muito séria. Casamento, irmãos amados, não é para hoje fazer. Hoje até a nossa sociedade leva justamente de uma forma completamente contraditória. Já hoje nem existe mais casamento. Há assim uma união estável, né? Aleluia, aqui que pode ser um contrato de 2 anos. Se não der certo, separamos, como que está dizendo que será uma prostituição generalizada. Não, a Bíblia diz que Deus deixará, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se a sua mulher. E também a mulher também tem que fazer a mesma coisa. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar intervindo na vida de um filho ou na vida da filha. Casou, vai orientar justamente como deva de proceder. Fazendo assim, justamente as famílias todas vai crescendo de pai para filho, neto, e sendo abençoado. Porque, irmãos queridos, hoje o papel justamente de saber, porque dentro dessa colocação
orando primeiro, pedindo a aprovação de Deus, então amanhã não vai dar ao contrário. Depois de assumir o compromisso, precisa, irmãos amados, maturidade. Primeiro, segundo ponto é ter consciência que o casamento foi indissolúvel, né? Não pode separar. Casou, aleluia, não é casar hoje para separar amanhã. O casamento é indissolúvel, não pode separar, não pode, ninguém pode se separar. E conta a certa história que o irmão chegou perto do pastor e disse: pastor, eu vou separar da minha esposa, aleluia, porque a coisa não está dando certo. Eu disse: você quer separar? Entendeu? E diz o texto que é dentro disso aqui no capítulo de número o capítulo de número 19, versículo 6, o próprio Jesus diz que ajuntou Deus, não separa o homem. Então o pastor sabe disso. Então, meu filho, você quer separar? Então, muito bem, a Bíblia diz que ajuntou Deus, o homem não separa. Então, faz uma oração para que Deus tire a sua vida. E assim, cumpre a palavra. Não, pastor, começou a orar. Não, pastor, pode deixar. Então, assim, eu vou continuar. Porque mais antes de continuar, tem que morrer, né? Aleluia. E hoje parece que não tem mais essa compreensão. Qualquer coisa, irmãos amados, conta a história de um amiguinho que ele separou da esposa só porque ele não queria que a pasta de dente seja amassada. Tinha que pegar no borde, tinha manteiga que só porque ela pegava pelo meio, talvez um pouquinho apressado, aquilo ali foi motivo de uma separação. Não passa de uma criança. Casal, eles têm que saber que não é mais criança. É por isso que está escrito: deixa o varão, seu pai e sua mãe, une sua mulher. Agora os dois têm que negociar as opiniões, parar tudo que vai fazer. É por isso que ele diz: se tornar numa só carne. Tudo que vai fazer tem que ser negociado, sempre respeitando o limite um do outro. Porque fazendo assim, irmãos amados, não existe a prepotência, tem que ter um ato de comum acordo. Tudo tem esse consentimento mútuo, para que não venham trazer, sempre respeitando a posição, o sentimento de cada um. Fazendo assim, sempre, irmãos amados, vai ter paz, vai ter alegria, porque o Senhor, aleluia, trabalha na vida daqueles que sempre Ele atende a sua palavra. Segundo ponto, saber coabitar com entendimento com a esposa. E o casamento tem um privilégio tão grande. No capítulo 5, versículo 25 a seguir, da carta ao apóstolo Paulo de Efésios, Paulo comparando a família, a igreja, o casal, a esposa e o marido com Cristo e a igreja. Vê o privilégio do casamento como é. Aleluia! Então, vê a harmonia do cristão, da igreja, que mande os princípios, aleluia, determinados por Deus. Então, a igreja feliz, a igreja alegre, a igreja que usufrui os privilégios da parte de Deus. E assim, irmãos amados, é uma família abençoada. Entendeu? Qual o princípio? Cristo é a cabeça. A Bíblia relata que o homem é a cabeça da igreja. E quando está em cabeça, o homem é a cabeça da mulher. Quando está falando de cabeça, está falando sobre o governo. Então, cabe cada marido ter maturidade, ter autoridade, ter capacidade para administrar o seu lar, aleluia, dentro dos princípios que a palavra de Deus nos ensina. E eu dever justamente, o Cristo ele quer nos abençoar, Ele que deu a vida por nós, Ele que protege, Ele que nos alimenta, Ele que sustenta, tudo que se respeita à vida espiritual é Cristo em nossa vida. E qual o papel da igreja? Simplesmente ter uma submissão. E é o dever da esposa, aleluia, cada um colocar no seu espaço, entendeu? Não está dizendo, quando a Bíblia fala que a mulher sujeita ao seu marido, ela está dizendo que seja cumpridor dos seus deveres, aleluia, na proporção que a mulher cumpre o seu dever e o marido tem o seu papel justamente, é cabida a sua responsabilidade, nunca vai ver diferença, porque vai respeitar o espaço um do outro. Isso é o dever de cada um, aleluia. Então, isto é justamente sempre reconhecendo, irmãos amados, Pedro, para no capítulo de número 3, 1 Pedro capítulo 3, versículos 5 e 7, vamos ler esse versículo, aleluia, para nós ter uma boa compreensão dentro desse texto. 1 de Pedro capítulo 5, versículo, aleluia,
3, 5 ao 7. E assim como ler esse texto, ver que Deus fala para nós. Então vamos ler, aleluia, para a nossa meditação. 1 de Pedro, capítulo 3, e o versículo, vamos ler a partir do versículo de número 2, e dizendo: considerando a vossa vida casta e temor, o efeito dela não seja no exterior, no pisar do cabelo, no uso de joia, de ouro, a compostura de veste, mas que homens encobertos de coração, no incorruptível trajo de um espírito manso, aleluia, quieto, e é precioso adiante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estava sujeito ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo o que? Bem, e não temendo nenhum espanto. Aleluia. Igualmente, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não seja impedido as vossas orações. Então, que espírito, irmãos amados, ambos lados existe a fragilidade. Aqui ele volta a salientar, porque todos nós somos ricos de virtude, mas também temos as nossas falhas. Então precisamos, se eu reconheço que falhamos, então eu não posso custar uma falha de outra. Antes eu tenho que parar e fazer uma reflexão e saber por que a causa está acontecendo. Então tudo é negociável para que nós sejamos bem-sucedidos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quarto ponto é resistir os ataques de Satanás. Primeiro, irmãos amados, todos nós sabemos que a vida é uma estrada, entendeu? A estrada oferece momentos bons e momentos difíceis. Muitas vezes, momentos justamente de dificuldade da vida, onde a pessoa perde muitas vezes a habilidade e possa até externar de algumas palavras, aleluia, por impulso ou falta de vigilância, entendeu? E cai na contradição. Mas o apóstolo Tiago está dizendo no capítulo 4 e o versículo de número 7, dizendo: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Todos nós temos que ter um equilíbrio. Todos nós, irmãos amados, não pode ser justamente dominado pela vontade, pelo querer, ou aquilo que pensamos, aquilo que achamos. Todos nós temos que ter a Bíblia por regra de fé e prática. Nós temos, irmãos amados, condições para dominar a nós mesmos, porque se nós não dominar a nós mesmos, nós vamos dominar a quem? Então não podemos levar por impulso. Então ninguém, por exemplo, quando está desequilibrado, procura se controlar. Aleluia, procura se controlar. Paulo, escrevendo no Colossenses, no capítulo de número capítulo de 14, 3 versos 14, ele diz: olha, foi chamado o povo, domine o vosso coração e seja agradecido. Então dizendo que nós temos que domínio, tem que ter domínio, que nós fomos chamados de um povo. E no capítulo 5, versículo 23 de Tessalonicenses, está dizendo que nosso Deus é um Deus de paz e nos santifica corpo e alma e espírito, que seja plenamente, aleluia, irrepreensível e conservado, aguardando a volta de Jesus. Então, isto precisamos cada dia mais, irmãos amados, ter uma posição de vigilância. Capítulo de número 1, 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 5, está dizendo, irmãos amados, que tudo tem que ter um consentimento. É uma coisa que muitas vezes acontece em casal. Certo? Que o cristão muitas vezes quer separar um momento de oração, de propósito com Deus. Então o casal deve, o esposo ou a esposa, deva de parar e conversar, explicar direitinho por que a situação. Se passa a ser uma forma de rejeição, aí vem a revolta, a ira, e as coisas pioram. Não, todo o propósito tem que ser combinado, tem que ser anunciado, se trata de consentimento mútuo. Aqui nós fazemos tudo em pleno acordo. Assim não dar brecha para o adversário,
porque sempre, irmãos amados, o adversário, ele procura as brechas, procura as oportunidades, e a palavra de Deus diz que nós temos que vigiar e orar para que não caia em tentação. Isso é o dever de cada esposo ou cada esposa, tudo ter seu consentimento mútuo. Aleluia. O quinto ponto: amar os seus filhos sem mostrar preferência. Aleluia. Que muitas vezes, irmãos amados, sabe, nossa família tem aquele filho que é mais chegado, tem aquele que já é mais destacado. Nós vemos sempre exemplo, irmãos amados, a respeito da vida de Jacó com os filhos. Tinha 12 filhos, mas porém apresentava José como aquele preferido dele. Por quê? Aleluia, porque Jacó amava mais José do que os outros? Não. Aleluia, Jacó amava tantos outros, mas que José era mais chegado a Jacó, e por isso apresentava mais amor. Isso criou ciúme nos outros filhos, e trouxe uma outra tragédia de forma que eles queriam até, aleluia, acabar com a vida, exterminar com a vida de José. Então isso nós, dentro do nosso lar, não pode, irmãos amados, transparecer o nosso amor a todos. Nós vamos dar apoio, aleluia, capiva a todos, mas não demonstra que amamos um mais que o outro. Que o dever, irmãos amados, todos nós temos exemplo, irmãos amados, como proceder. E o próprio Jesus Cristo deu exemplo sobre isso. Não era 12 apóstolos, mas todos os assuntos especiais, entendeu? Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Será que é só esse? Não. Todos eles amavam igual. Simplesmente Pedro, Tiago e João, ele tinha mais intimidade, era mais chegado ao Cristo, mas o amor era para todos, igual a todos. E assim, irmãos amados, devemos se proceder, não é tratar um de uma forma e tratar outro de outra forma. Nunca deu de cobrar, porque cada um tem uma forma de pensar, um temperamento, aleluia, porque se nós tivermos 10 filhos, cada um tem um temperamento diferente, cada um tem um estilo diferente. Então nós temos que compreender a todos. Nem todos vai nos compreender, mas nós temos que compreender, igual a igreja, aleluia. Todos nós, irmãos amados, temos que procurar compreender, entendeu? Não importa que a pessoa não me compreenda, mas eu tenho que compreender. Olha, se a pessoa não me compreende, mas se eu compreender ele, nós vamos chegar no dominador, porque nós vamos sentar, não vamos entrar em atrito, porque nós vamos negociar os assuntos, ou a causa, e até nós chegar no bom equilíbrio. Então, devemos sempre, lá no capítulo 6 de Efésios, capítulo 1, está dizendo que os filhos devem honrar o pai, né? Honrar o pai é um mandamento com promessa, entendeu? E também diz que o pai não deve provocar a ira dos filhos. Então, tudo, irmãos amados, dentro do limite, porque a Bíblia nos instrui em toda a nossa posição. Aleluia. Então, que Deus abençoe. Tinha aqui mais o papel de explicar, mas agora foi saber o papel da esposa no lar. Saber administrar o lar, equilibrar as finanças do lar, promover a harmonia do lar, amar o esposo e filho, permanecer fiel a Deus ao cônjuge. Então, mas agora não permite para dar explicação, nós vamos deixar para a próxima. Amém? Aleluia, entendeu? Então, só vou passar aqui para os irmãos em casa reversa. Saber administrar o lar. Primeira coisa, tem mais 5 minutos? Tem mais 5 minutos? Amém? Concorda comigo? Aleluia. Se vocês ficar mais 5 minutos, eu vou ganhar 1 hora lá fora. Ô, Deus, eu pago tudo em globo. Amém? Então, primeira coisa, saber administrar o lar. O que diz o Salmo de número 27? Aleluia. Se o Senhor não guardar a casa, em bom trabalho para edificar. Então, irmãos amados, o equilíbrio não está na nossa grande experiência, na nossa grande atitude, na nossa maturidade, a nossa vitória, o nosso êxito está na confiança do Senhor. Porque Ele que vai trabalhar na mente de todos, aleluia, e nós vamos saber administrar, tanto em nossa vida social, como também na nossa vida material. Então, o ambiente é preciso que esteja Deus em primeiramente, irmãos amados, aleluia, em nossa frente. Esse é o principal do nosso lar. Isso é uma boa administração, porque toda orientação vem da parte de Deus para que nós estejamos um bom ambiente em nosso convívio. Precisamos que nós tenhamos Deus
em primazia em nossa vida, a palavra de Deus, aleluia, com primazia. Equilibrar as finanças. No Salmo 128, aleluia, sabe que o casal, aleluia, que vive do seu trabalho, então todo nós tem um limite, até onde nós podemos ir. Então, se vamos supor, uma luz ganha 10 mil por mês, ela não pode gastar 12. Vou gastar até 9.500, porque nunca devo gastar tudo aquilo que nós ganhamos. Porque eu sempre digo, olha, não, ganhar muito não resolve. Resolve é saber administrar o pouco que nós ganhamos. Todo mundo tem que saber o que eu posso. Eu não vou fazer os meus cálculos, quanto eu posso gastar, para que amanhã eu não possa, amanhã, preocupado, principalmente hoje nós temos uma ponte que nos leva, irmãos amados, o maior estresse é que eu obedeci em cartãozinho. Cartãozinho é uma benção, né? É só passar lá, que maravilha, só passar lá, que maravilha. Mas depois começar a chegar a fatura, pronto, coitadinho do irmão Paulo. Coitadinho do irmão Paulo, entendeu? Então, irmão Lúcio, contente seus 10 mil, não gasta 11, sempre gasta 10 mil abaixo, entendeu? Sempre procura deixar um percentual, sempre procura, sempre, irmãos amados, porque todos nós precisamos saber. Biblicamente, tem o momento da vaca gorda e o momento da vaca magra. Vem a história lá do Egito, quando, aleluia, inclusivamente tudo que aconteceu com José, isso já estava no plano de Deus, que a ponto dele ser jogado na cova, ser vendido, mas justamente que Deus já tinha o plano na vida de José, aleluia, para levar a sua família, para que a família, justamente o projeto de Deus, ou o conceito de Deus com Abraão, fosse à frente de ser pai de uma grande nação. E ali, quando foi chamado que Faraó dava questões 7 espigas grandes, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas grandes e 7 espigas raquíssimas queimadas. Então, que esse vira ali, Deus revelou sobre José, havia 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Então, o que fez? Durante 7 anos de bonança, vamos juntar tudo, vamos guardar tudo. Aleluia! Porque quando viu 7 anos de fome, já tinha reserva suficiente. Todos nós, irmãos amados, sempre precisa ter uma reserva. Aleluia! Sempre, procura sempre. Precisa gastar, Emmanuel, precisa gastar 10 mil, gasta 8. Deixa 2 guardados. Amém? Aleluia! Deixa 2 guardados, porque vai acumulando. O dia que vinha o momento da vaca magra, tem a reserva para superar. Isto eu me lembro, irmãos amados, aleluia, falo sempre por experiência. Eu trabalhei numa empresa e entrou de greve, 40 dias de greve. Então não pagou ninguém e a situação ficou caótica e extremamente bonitinha na segurança. E muita mandando a mulher para a casa da sogra, do sogro. E chegou perto de mim e disse, olha, você não tem família não? Tem, a mulher de 6 filhos. Mas você não esquenta a cabeça com nada? Não, o resultado que lá na Bíblia eu tenho 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Eu sempre tenho minha reserva e é por essa razão que eu não estou preocupado. Tenho minha reserva assim, então quando sair o outro eu ponho no lugar. Entendeu? Então, mas isso, irmãos amados, muitas vezes a pessoa ganha 10 e quer gastar 20. É a situação que sempre está endividado. Nunca deva de fazer isso. Sempre, irmãos amados, tenha uma reserva. Guarda um pouco para amanhã. Pode surgir algum imprevisto, se não está arrancando os cabelos da cabeça e não sabendo como se agir. Porque sempre a Bíblia nos ensina como deve de fazer. Entendeu? Então, o terceiro ponto é promover a harmonia no lar. A primeira coisa, aleluia, o que é harmonia? Parece como diz a palavra no capítulo, Mateus, capítulo de número 18, versículo 18 a 20, isso aqui, tudo que concordar aqui na terra, será concordar na terra, no céu. Então, tudo que o casal reúna, concorda, vamos fazer isso, não dá para fazer, vamos fazer isso aqui, tudo. Então, irmãos amados, orando a Deus, tudo vai dar certo e nós vamos conseguir a vitória, sempre ser abençoado, porque a família, dentro do padrão divino, sempre recebe a bênção de Deus. O segundo ponto, entendeu? Amar o esposo e os filhos, né? Aleluia, tem que ter isso para ele, justamente sem proceder, vamos não vencer que eu já estou falando, no capítulo 3 de Colossenses, os textos já estamos terminando. Aleluia, e já agradecendo os irmãos por essa oportunidade maravilhosa, por tempo. Versículo.
capítulo 3, versículo de número 14 ao 16. Então leamos: e sobre isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foi chamado em um corpo, domina o vosso coração, e seja agradecido. E a palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e demonstrando uns com outros, um salmo, hino, canto espiritual, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aleluia. Isto, meus amados, para promover harmonia no lar. Justamente amar os seus filhos e esposa. Então precisa ter essa habilidade, entendeu? É justamente para não saber ou para saber dividir, entendeu? É o amor para o esposo e o amor para os filhos. Nunca, irmãos amados, tem usado justamente a mentalidade, porque Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se Cristo, irmãos amados, sabe compreender, aleluia, milhões e milhões de pessoas, já pensou hoje, irmãos amados, quantas vidas estão orando e Deus está ouvindo tudo, né? Aleluia. Então ele é um exemplo para nós, porque ele que nos capacita, dando a compreensão para que nós amamos, aleluia, sempre a família abençoada. Permanecer fiel ao cônjuge, né? Isso, a fidelidade, está escrito no capítulo Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procuram o cielo eterno, para que esteja comigo. Que eu, no caminho reto, este me servirá. Aleluia. Então, Deus está procurando fidelidade. Procurando. Então, nós amamos sempre a fidelidade, a sinceridade, que é justamente a base da nossa vitória. A vontade de Deus, a vontade de aceitar, é o meio do caminho andado. Então, todos nós, se eu vou, procura ter vontade de acertar. Este é o caminho.